Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. E dessa vez nós ainda vamos falar um pouquinho da matemática, porque não tem jeito. Vamos sempre ir e voltar na matemática de tempos em tempos para conseguir dar passos naquilo que a gente quer falar nas aulas de física. E como a gente vai começar a falar em breve sobre notação científica, a gente precisa antes concluir algumas coisas que nós começamos lá atrás. Primeiramente, falar, então, finalizar o trabalho dos números, né? Os conjuntos dos números. Porque é muito importante a gente saber, porque alguns nomes vão aparecer constantemente nas aulas que nós vamos falar a partir de agora, e a gente precisa ter isso já no conhecimento, já saber o que a gente está falando, né? Quando você olhar a imagem, já vai saber, pô, isso aqui é isso, esse símbolo é esse. Então a gente, para não se perder, a gente tem que dar esse primeiro passo aqui. Então, mesmo antes agora de terminar de falar sobre os conjuntos dos números, se liga nessa história, uma historinha fictícia que a gente inventou aqui agora. Outro dia eu fui comprar um produto numa loja virtual aí, cara, e, cara, veio diferente, chegou em casa diferente. Meu, dava pra ver claramente a diferença dos produtos ali, né? Porque eu pedi uma marca e veio outra. Cara, tá totalmente errado. Eu ainda depois eu fiz a soma dos valores, os valores até bateu, né? Somou direitinho, né? Mas tava diferente. Eu pedi pra trocar, não teve jeito, tive que mudar, mandei devolver e pegar um novo. Até aí tudo bem, mas e aí, o que vocês acham? Acho que eu tenho razão nisso? Viu só as palavras? Apareceram elas aqui, ó. Veja, razão, produto, diferença, diferente, soma. Olha só que legal, né? Você sabe o que são essas palavras na matemática? Quando a gente fala de soma, soma é a palavra que é mais comum e que você já entende claramente. Soma é soma, somou, somou, né? É adição, é o resultado de uma adição, é a soma, certo? Muito bem, quando alguém fala qual é a diferença entre dois números, cara, a palavra diferente lembra algo que não é igual ao outro. Mas não é o caso quando você fala na matemática, quando você pergunta qual é a diferença entre dois números. Cara, qual é a diferença entre dois números? O cara vai olhar o número 2 e o número 1 e vai falar, pô, eles são diferentes mesmo, porque o 2 é diferente do 1. Não, para, não é assim, cara. Não, a diferença entre dois números é o resultado da subtração, certo? É isso que significa a diferença entre dois números. E quanto ao produto, como é que a gente fala do produto? O produto, olha só, a palavra produto, quando você fala de produto na linguagem normal, a gente pensa em algum objeto, né? Você comprou um produto, comprou um objeto, comprou alguma coisa, certo? Mas, cara, o produto, ok, é o objeto, mas ele também tem outro significado dentro da matemática, que significa o resultado da multiplicação, certo? O resultado da multiplicação é, portanto, o produto, certo? E no caso da divisão, o resultado da divisão é a razão. A razão é, então, o quociente. Muito bem? Sabendo disso, então agora a gente já sabe então o que é soma, diferença, produto e razão. Veja que são palavras comuns do dia a dia que você não pode confundir no mundo da matemática, perfeito? Agora a gente vai entrar então e vai falar realmente do conjunto dos números. Nós já falamos então dos conjuntos dos números naturais. Os conjuntos dos números naturais, eles trazem consigo aqueles números que foram contados, né, de 1 a 1, ou seja, ele sobe a cada unidade, começa pelo 0 e vai 0, soma 1, 1, soma 1, 2, soma 1, 3, soma 1, 4 e vai assim infinitamente. O próximo conjunto, o conjunto dos números inteiros. Então nós dizemos que o conjunto dos números inteiros, ele abrange também o conjunto dos números naturais e os seus opostos. Os opostos, então, são os números negativos dos números naturais, ok? Então, exatamente isso, exatamente isso. Então, nós podemos dizer, em forma matemática, que o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros, perfeito? Então, agora nós vamos falar de outro conjunto de números, que também abrange o grupo dos números inteiros, né? Que nós estamos falando então dos números racionais. Muito bem, então usa a razão. E como nós falamos no começo desse vídeo, a razão é o resultado de uma divisão, certo? Então você não pode confundir isso, certo? Às vezes o cara fala, pô, os números irracionais, você tá louco? O ser humano é um ser racional. Para, né? Primeiro que não é só isso, né? Todos os bichos têm a sua razão de existir aí, ok? E não tem nada a ver isso, né? A palavra razão de existir ou raciocínio, né? Com a razão
do nosso mundo matemático, que nós estamos falando do resultado da divisão, certo? Então vamos lá. Os números racionais são aqueles que podem ser representados por essa divisão aí, onde nós temos no numerador o P e o denominador uma letra Q. E nessa representação nós podemos colocar que tanto o P quanto o Q são números inteiros, porém o Q não pode ser zero, tem que ser diferente de zero porque não existe divisão por zero, ok? Então, nesse caso, você pode ver que todos os números inteiros estão dentro também dos números racionais, certo? Porque, por exemplo, se você pega o número 5, que é um número inteiro, né? Se você pega o 5 dividido por 1, que é um número inteiro também, né? Você tem um resultado igual a 5. Todos os números, então, inteiros, eles são também racionais, perfeito? Porém, os números racionais têm outros números. Por exemplo, números que são quebrados, vamos dizer assim, que não são inteiros, né? Então são fracionários. Vamos falar de outro conjunto de números, que são os irracionais. O conjunto dos irracionais. O que é isso? Não quer dizer que o conjunto ele parou de pensar, não quer dizer que o número não pensa. Para, né? Não tem nada a ver razão com raciocínio, cara. Não tem nada a ver, entendeu? Para com isso, beleza? Quando a gente fala que um número é irracional, quer dizer que ele não é capaz de fazer uma divisão exata. Você não consegue fazer, você não consegue expressar o número do jeito que a gente falou aqui. Por exemplo, com P sobre Q, tendo P e Q inteiro, né? E o Q diferente de zero. Você não consegue isso. Veja, os irracionais, eles são diferentes dos racionais porque eles vão pegar toda aquela divisão que não tem, por exemplo, uma dízima periódica. O jeito de transformar uma dízima periódica em um número racional, né, como divisão, nós não vamos entrar nesse vídeo, ok? Mas fica aí ciente de que quando se trata de uma dízima periódica, ele é um número racional. Você consegue transformar ele em um número representado por P sobre Q, tendo o P e Q números inteiros, ok? Então, por exemplo, tem vários números que não têm dízima periódica, né? Eles têm várias dízimas, ou seja, números que vão até o infinito, só que eles não se repetem. Não tem um período que vai se repetir. Eles não pegam um conjunto de números e se repete. Por isso a gente já chama de irracional, perfeito? Muito bem. Então, nesse caso, números irracionais, por exemplo, um exemplo claro de número irracional é justamente o número π. O número π é um número irracional, porque ele não é só 3,14. 3,14, 15, 9, 2 e assim vai, ou seja, é infinito também aí, entendeu? Veja a diferença, os números inteiros estão contidos no grupo dos racionais, mas os números inteiros não estão contidos nos números dos irracionais. Entendeu? Então agora você tem um conjunto dos racionais, você tem um conjunto dos irracionais separado. E para abranger esses dois caras, nós temos um outro conjunto muito importante também, que é o conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números reais, ele abrange tanto os conjuntos dos racionais quanto dos irracionais. Isso é ótimo, cara. Isso realmente é muito importante. Porque agora sim, com a informação dos conjuntos dos números reais, você pode pegar, por exemplo, uma reta. Uma reta ela é formada por dois pontos, certo? Onde você tem que determinar dois pontos para traçar uma reta, certo? Você põe um ponto aqui, você pode traçar uma reta. Só que quando você pega uma reta, e você pode dizer o quê? Que dentro dessa reta você tem infinitos pontos. Mas aí você pensa, tem infinitos porque ela começou do infinito e foi até o infinito. Tá, também. Mas se você pegar um segmento de reta, só um trecho, trechinho de reta, né? Você pegar um trechinho de reta, pegar 1 centímetro de reta, cara, você tem infinitos pontos ali também. Entendeu? Você tem infinitos pontos ali, porque você não tem como contar quantos pontos tem ali, cara, entende? E até porque nós estamos falando de números reais, e os números reais eles abrangem todos, tanto os números racionais quanto os irracionais, ou seja, ele tá pegando tudo aqui, cara, né? Não vai ter brecha. Nós sabemos então que tem uma quantidade infinita de números, então a gente pode falar de intervalos, porque os intervalos são subconjuntos dos números reais, certo? Porque os números reais, como a gente falou, eles abrangem tanto os racionais quanto os irracionais, mas ele também, como ele abrange esses números infinitamente, você pode retirar apenas um trecho, né, de uma reta numérica onde tem infinitos números reais ali,
e você fala, pô, isso aqui é um conjunto de números reais. Como é que você vai dizer, como é que você vai trabalhar com esses conjuntos, né? Quando você tem um intervalo aberto de extremos, nós temos esse símbolo aqui, né? Onde a gente representa um ponto A com o ponto B numa reta dos números, onde tanto no ponto A quanto no ponto B nós temos uma bolinha aberta. Essa bolinha aberta ela é representada então como colchetes. Só que para você saber de que lado são esses colchetes, se você vai fechar esses colchetes ou você vai abrir, você vai ver primeiro se nós estamos falando de um conjunto, de um intervalo aberto ou fechado. Nesse caso aqui são intervalos abertos nos extremos, certo? Aberto de extremos. Então significa que você vai ter os colchetes virados para fora, certo? São colchetes virados para fora. O que isso significa? Significa que você vai pegar todos os números reais que está dentro desse intervalo, exceto o número que está no ponto A e o número que está no ponto B. Entendeu? É isso aí, é isso que significa. Isso é um intervalo aberto de extremos. Você pega todos os números reais dentro desse conjunto, desse intervalo, né, de A a B, exceto os extremos, exceto o ponto A e exceto o ponto B. Então, como é que a gente fala isso na matemática? Nós dizemos que o resultado disso, o resultado desse intervalo, né, quais os números que nós vamos pegar dele? Nós vamos dizer que nós vamos pegar o x que pertence aos números reais, ou seja, o x, qualquer número x que pertence aos números reais, tal que o A seja menor que x e menor que B. Ou seja, tal que x esteja entre A e B, exclusivamente entre A e B, ou seja, só o que está dentro de A e B, não o A e nem o B, ok? Esse é o intervalo aberto de extremos. Aí nós temos o intervalo fechado de extremos, que é a mesma representação, veja, né? Mesma linha, né, dos números, mesma reta dos números, só que agora representado com uma bolinha preta no ponto A e no ponto B. O que significa isso? Significa que agora nós vamos pegar todos os números reais que estão aí dentro desse intervalo, inclusive o ponto A e o ponto B, certo? Então, nesse caso, o símbolo matemático então vai ser o colchete mais para dentro, voltado para dentro, certo? Abrangendo tanto o A e tanto o B. Então nós temos aí o A e B entre colchetes voltados para dentro, né? E aí a gente pode dizer assim, né, que nós temos então todo o x que pertence aos números reais, tal que o A seja menor ou igual ao x, que vai ser menor ou igual ao B, ou seja, que o x esteja entre A e B, inclusive o A e o B, entendeu? Ou seja, é assim que funciona nesse caso do intervalo fechado de extremos. Aí nós temos o intervalo aberto à direita. Olha só, um intervalo aberto à direita, ou você pode chamar de fechado à esquerda, tanto faz. O que importa é a representação para você saber como que você vai escrever isso aí. Então você vai pegar essa mesma reta dos números, vai ter o mesmo intervalo A e B, e nós vamos dizer que nós vamos querer todos os números dentro desse intervalo, inclusive o ponto A, e exclusive o ponto B, ou seja, vai incluir o ponto A e não vai entrar nesse conjunto o ponto B. Como é que a gente representa isso em linguagem matemática? Pegamos os colchetes novamente, mas dessa vez, como a gente vai ter apenas um dos pontos envolvidos naquilo que a gente está buscando, então só vamos virar o colchete para abranger aquele número que vai estar dentro do conjunto, ou seja, apenas no número A. Então veja aqui que apenas o número A tem o colchete envolvendo ele, abraçando ele, voltado para ele, certo? No caso do número B, nós temos um colchete voltado para fora, ou seja, ele não vai entrar no conjunto, certo? E aí nós vamos dizer o quê? Que o resultado disso aqui, o resultado desse subconjunto, é todo x pertencente aos números reais, tal que o A seja menor ou igual ao x, que vai ser menor do que B, ou seja, onde o x está entre A e B, incluindo o ponto A, entendeu? E no caso aqui, o último intervalo é o intervalo aberto à esquerda, ou, como se você preferir, o fechado à direita, tá? Que é o inverso do que a gente acabou de falar agora. Temos aí o mesmo intervalo do ponto A até o ponto B, perfeitamente. Temos então aí, ou seja, todos os números envolvidos, exclusive o ponto A e inclusive o ponto B, ou seja, fora o ponto A, tudo que está dentro desse intervalo sem o ponto A, mas com o ponto B
na conta também, entendeu? Então aí a gente, como a gente falou antes, os colchetes da representação disso, ele abrange somente os pontos que estão dentro do conjunto. Se não tiver no conjunto, ele vira cara, entendeu? Ele vira cara, né? O colchete vira cara pro ponto que não está no conjunto. Então é isso. Nós temos aqui o ponto A e B, né? Então o ponto A não está no conjunto, logo você tem um colchete virado para fora. Temos o ponto B. O ponto B está no conjunto, então temos um colchete virado para dentro. Se liga, é isso, sacou? Muito bem. Então nós, para finalizar, nós dizemos então que o subconjunto ele é representado por todo número x pertencente aos números reais, tal que o A seja menor que o x e o x seja menor ou igual ao B, ou seja, onde o x está entre A e B, inclusive o ponto B. Certo? Muito bem. Além desses conjuntos, nós temos também, né, mais dois conjuntos que nós não vamos falar aqui porque eles são complexos. Exatamente. Tem o conjunto dos números complexos e dentro do conjunto dos números complexos nós temos um conjunto dos números imaginários. Pronto. Eu falo que os números é complexo, já penso que o número já vai querer pular pela janela. Não, cara, né? Ou ele se sente mal. Não, para. Não é complexado, é números complexos, números difíceis, números realmente que que não são tão óbvios, não são elementares, né? Não são triviais, assim como todos esses que nós já falamos aqui. E os números imaginários não são aqueles que estão somente na sua imaginação, não, são números necessários para fazer algumas contas, principalmente quando você tem que trabalhar com a raiz de número negativo, entendeu? Mas isso a gente vai falar quando for surgindo essas necessidades lá na frente. Aí agora, deixa eu só falar aqui um lance interessante que aparece muito nos livros e às vezes você, se você não souber disso, talvez você tome algum susto e não saiba resolver, né? Se você vê uma letra, né, de uma representação, como a gente falou aqui, de um dos conjuntos, se a gente pega a letra Q, a gente sabe que nós estamos falando dos números racionais, beleza. Só que se aparecer um Q com um asterisco, o que isso significa para você? Todo número que você vê que tem um asterisco, toda a representação que você vê que tem um asterisco, ele está indicando que é um número que é um conjunto de números, mas que não tem o elemento zero. Não tem o zero. Então é um conjunto de números sem o zero, certo? Quando você tem um símbolozinho, um sinal de mais embaixo, né, daquela representação, tipo você pega o Z e põe um sinalzinho de mais. O Z é número inteiro e você põe lá um sinal de mais, você está dizendo que você quer todos os números inteiros positivos. E os números inteiros positivos, né, eles são exatamente iguais aos números naturais, certo? Mas se você colocar então Z maisinho, você está dizendo que você quer apenas os números inteiros positivos. Quando você coloca um sinalzinho de menos, um sinal de menos, né, de subtração, um sinal de menos embaixo, você está querendo somente aquele conjunto de números da parte negativa, certo? E se você somar esses dois itens, ou seja, se você pegar um asterisco e colocar junto com um sinalzinho de mais, você vai dizer que você quer todos os números daquele conjunto positivos sem o zero. Se você põe o asterisco e o sinalzinho de menos, você vai querer todos os números daquele conjunto negativos sem o zero, entendeu? E é assim que você vai ver representado em vários livros, várias provas, e é assim que você vai conseguir trabalhar dessa forma, né? Eu acho que a partir de agora, com todo esse conceito que nós falamos aqui, essas brincadeiras que nós fizemos, né? Eu acho que ficou mais claro do que a gente vai falar daqui para frente. Muito bem, então agora a gente vai fazer alguns exercícios, né? Vamos pegar aqui, pegamos 2 exercícios para você ver como isso é muito importante você saber, né? Mesmo se tratando de uma matéria do ensino fundamental, isso é cobrado até nos grandes vestibulares aí. Então preste atenção e vamos junto. Aqui a primeira pergunta é da Universidade de Londrina, no Paraná. Se liga aí. Observe os seguintes números. Nós temos aqui então 5 números e aí vem a pergunta. Assinale a alternativa que identifica os números irracionais. Veja só que interessante, os números irracionais, você já sabe quais são os números irracionais. Nós já falamos para você aqui quais são os números irracionais. Vamos ver se você consegue identificar. O primeiro, ele é irracional? Se liga, 2,212121 reticências. Esse não vai ser irracional porque ele é uma dízima periódica. Periódica, ou seja, você está vendo ele aí que ele tem um período, né? O 2,1 se repete, vai se repetir e vai se repetir indefinidamente, entendeu? Ele vai até o infinito. Tem até o reticências ali,
certo? Então ele não é um irracional, ele por ser uma dízima periódica, ele é um número racional. Muito bem. Agora esse número, esse segundo aqui, ó, 3,212223, e aí você não sabe quais são os números que vão para frente, mas sabe que vai até o infinito. Isso aqui é uma dízima não periódica, certo? É um número que você não tem uma exatidão aqui. E aí nesse caso sim, a gente chama de irracional. Então aqui o número 2 é uma das respostas. E no caso aqui do número 3, veja só, ele tem um π dividido por 5. Olha aí, né? Se você achar que esse número é um número racional, você está se confundindo, tá? E é comum essa confusão, porque você sabe que no número racional você precisa de ter um número que pode ser representado dessa forma, ou seja, de uma divisão, né? Onde você tem um numerador e um denominador. Entretanto, esse numerador e esse denominador tem que ser inteiro. E aí, como é que faz? Quando você tem já um número que é irracional, porque o π, ele é irracional, né? Dentro da divisão, se você tem um número irracional dentro da divisão, seja ele no numerador ou no denominador, você não tem como ter uma razão que dê um número racional, não tem jeito. Então esse número também aí ele é irracional. Então nós já temos a resposta aqui 2 e 3, que é a letra C. Se liga ali, a letra C é a resposta dessa questão. Mas veja só se não é uma pegadinha aqui para você ficar louco aqui, ó. Se liga. O número 4, ele é 3,1416, aí você falou, opa, esse aqui é o π. É o π? Não é. Não é por quê? Porque é um número pequeno. Porque esse número aqui você consegue encontrar o fim dele, né? Ele só tem uma vírgula ali, é 3,1416, ok. Se você multiplica então o 3,146 por 10.000, você vai ter 31.416. E isso aí é um número racional, certo? É um número inteiro, certo? Não tem problema nenhum. Ou seja, você pode dividir ele, transformar ele então em um número racional. Ele não é irracional. A função dessa alternativa é justamente te confundir, fazer com que você pense, pô, ele é o π, e se eu sei que o π é irracional, então já vou meter essa, pá. Só que não é não, porque não tem reticências, entendeu? Os outros de cima, lá o 1 e o 2 tem reticências, indicando que ele vai ao infinito. E aqui não, ele não tem reticência, ele parou ali, entendeu? Então fica ligado nisso aí, senão vai cair. E outro número aqui que é para confundir é essa raiz de menos 4. A resposta desse número aqui, dessa raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de números negativos não estão dentro dos números reais. Eles estão nos números complexos, certo? Eles precisam de um número imaginário, de uma parte imaginária para conseguir resolver, entendeu? Então por isso que ele não pode ser considerado como um número irracional, porque os números irracionais estão dentro dos reais, sacou? Sabendo disso, você avança, certo? Matou uma questão aqui da Universidade de Londrina, certo? Muito bem. E ó, tem uma outra questão aqui para a gente fechar. Essa aqui, ó, da Cefet, lá no Ceará. Se liga aí. É unitário o conjunto. Olha aí. Esse aqui é a representação de conjuntos, certo? Né? Olha só que interessante essa questão. Essa questão aqui, ela abrange legal tudo que a gente falou sobre conjuntos mesmo, conjunto dos números. Vamos lá. Se liga. A primeira, ele está dizendo o seguinte. Todo x que pertence aos números inteiros, lembra, o z é inteiro, tal que o x é menor que 1. Esse aí, ele é um conjunto unitário, ou seja, só tem um elemento? Veja se só tem um elemento. Não, né, cara? Veja, se fosse números naturais, entendeu? Aí você poderia dizer que sim. Porque os números naturais, ele começa do zero e vai infinitamente em números positivos. Já os números inteiros, ele não começa no zero, não tem começo, não tem fim. Ele vai infinitamente negativo e infinitamente positivo, certo? De 1 em 1. Aí você vê o número inteiro, quando ele diz que são todos os números inteiros, desde que seja o x menor do que 1, ou seja, o 1 não está dentro. Então está o 0, o 1 não está dentro, certo? Ele é menor do que 1, não é menor ou igual. Então o 1 dentro do conjunto ele não pega, ele pega todos os números menores que 1. Então, sabendo disso, ele vai pegar do 0 até um infinito negativo. Então são vários e vários infinitos números, não é um único número, então não é um conjunto unitário. Na letra B, nós vamos pegar então aqui um número, ó, o x pertencendo aos inteiros de novo, onde o x ao quadrado é maior que 0. Ué, x ao quadrado maior que 0? Só o 0 que não entra nessa, entende? O resto todos são. Porque quando você pega um número negativo e você eleva ele ao quadrado, ele se torna positivo. Não tem nem condição. Esse também não pode ser um conjunto unitário.
Veja só essa letra C, vamos ver se bate. Aqui a gente procura entre x pertencendo aos reais, tal que o x ao quadrado ele é igual a 1. Então a pergunta que a gente tem que fazer aqui é dentro dos conjuntos dos reais, ou seja, de todos os números, quais os números que você, elevando ao quadrado, vai dar o número 1. Então nesse caso você tem dois elementos, você tem o número 1 e o número menos 1. Então você não tem condição, esse aqui é um conjunto de dois elementos, então não é um conjunto unitário, então não faz parte da resposta, não pode ser a resposta, certo? Então vamos ver a próxima. Na letra D, nós vemos aqui o x pertencendo aos racionais, tal que o x ao quadrado ele é menor do que 2. Cara, x ao quadrado menor que 2, números racionais, lembra que os números racionais são todos aqueles números, né? Não são só os números inteiros, são os números fracionados também, certo? Então, imagina, que isso? Quantos números existem que são menores do que 2 quando o x ao quadrado, ou seja, quando o número é elevado ao quadrado, ele é menor do que 2, entende? Se você pega aí o número 1 ao quadrado, já é menor que 2, certo? Se você põe o número meio ao quadrado, é menor que 2 também, entendeu? E assim vai, só aí você já vê que tem infinitos números por eliminação, mas vamos fazer ela também. X pertencente aos naturais, onde o 1 é menor que 2x, que é menor que 4. Veja, é menor, não é menor ou igual. Então dentro dos naturais a gente pega o 2x, substitui o x por algum número natural e verifica se está dentro desse intervalo que é 1 e 4 aí, certo? Lembra, não pode pegar o número 1 e não pode pegar o número 4. Então vamos pegar aqui, os naturais a gente sabe que começa do 0 e vai de 1 em 1. Aqui é fácil fazer. Você pega o 0, 2 vezes x, 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. 0 não está dentro desse conjunto, porque 0 ele é menor do que 1. Vamos lá, mais 1. Então 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 2 está dentro desse conjunto aí, porque o 2 é maior do que 1 e ele é menor do que 4, certo? Vamos ver o 3, porque né, os números naturais vai de 1 em 1. 3. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Já é maior que 4. Pronto, tá aí. O único elemento dos naturais que responde a esse conjunto é o número 1, porque 2 vezes 1 é 2. E aí tá dentro desse conjunto, certo? E por isso esse é o único conjunto unitário que a gente apresentou aqui. Pronto, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, acho que vale aquele joinha, né, para ajudar o canal. Enfim, assine o canal, marque o sininho para receber novos vídeos, novas aulas aqui do professor Paulo Góes. E é isso aí, continue seus estudos, nós vamos continuar tentando melhorar a ciência através da educação e a gente se vê na próxima aula. Até mais, valeu!